Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um Top 10. Os 10 lugares mais perigosos do mundo. Roda a vinheta. No 10º lugar nós temos o Jardim Venenoso de Alnwick, na Inglaterra. Esse nós podemos considerar o lugar mais perigoso, mais seguro da lista. Não por conta do seu grau alto de nocividade, mas pelo grande controle que há por ali, pois trata-se de um jardim controlado na propriedade da duquesa Jane Percy. A parte mais perigosa desse local acolhe apenas plantas venenosas. São mais de 100 espécies, sendo que algumas delas podem até matar com apenas um toque. E as mais perigosas, elas ficam abrigadas em gaiolas. Entre elas está a famosa planta cicuta. Essa planta ela é famosa porque matou Sócrates. Entre outras plantas perigosas estão beladona, maconha, ópio e alguns cogumelos mágicos. Essa visita nesse jardim ela é acompanhada por grandes guias que contam as histórias de cada planta. Mas o alerta é sempre o mesmo. Não cheire e não toque em nada. Em nono lugar estão os vulcões de lama do Azerbaijão. Bom, este local não se trata de uma lama quente como magma. Muito pelo contrário, ela é totalmente fria. Muito fria mesmo. Por isso os vulcões de lama eles não são considerados tão perigosos assim. Acontece que quando há uma grande erupção, essa lama ela acaba se elevando a centenas de metros no ar. E com a gravidade, a faz voltar com um grande peso. E se isso acabar caindo na cabeça de alguém, bye bye, é morte na certa. Nossa, então imagina você estar andando próximo desses vulcões, de repente você vê uma pedra caindo na sua cabeça, e quando você vê uma lama que endureceu. Essa atividade vulcânica já matou alguns pastores de ovelhas da região. Este lugar ele abriga cerca de 1/3 de todos os vulcões de lamas do mundo. Segundo alguns relatos de pessoas que testemunharam esse fato, essas lamas sobem a cerca de 300 metros de altura e podem ser vistas a 15 km de distância. É como se fosse uma pedrada na cabeça. Em 8º lugar, Lago Fervente, na ilha de Dominica. Bom, para quem gosta de tomar um banho em termas, um banho nesse lago seria extremamente perigoso, pois as temperaturas lá giram em torno de 90 graus Celsius, que é a temperatura média do local. Essas águas estão sempre fervendo e nunca param. Além disso, as pedras que limitam o local são bem escorregadias, por conta do clima ambiental. Então, seria um local totalmente perigoso. Para ser acessado, e quem caísse nessa água com certeza seria bem frito ou queimado. Em sétimo lugar, cratera de Darvaz, no Turcomenistão. Essa estrutura geológica de cerca de 70 metros vai fazer as pessoas pensarem que isso trata do verdadeiro inferno. Não é à toa que ela é conhecida a Porta do Inferno. No ano de 1971, alguns cientistas da antiga União Soviética pesquisaram o local e pensaram que encontrariam uma grande fonte de petróleo. Mas durante a perfuração, o solo acabou cedendo, o que acabou revelando uma grande cratera, que acabou exalando grandes gases tóxicos. Esses gases acabaram se espalhando por aldeias da região e acabaram sendo motivo de algumas mortes no local e de proximidades. Assim que os pesquisadores notaram o perigo desse local, tentaram dar um jeito de acabar com isso. Mas qual seria a solução para acabar com esses gases tóxicos? A ideia principal seria queimá-los. Mas segundo suas contas, alguns dias depois, pensaram que o fogo cessaria. Mas houve algo errado nos cálculos. Porém, as chamas da cratera, elas ardem até hoje, cerca de 43 anos depois. Então imaginem. Foram inventar acabar com um problema devido aos gases tóxicos, e acabaram arrumando um problema durante 43 anos.
Em sexto lugar, Cavernas dos Cristais, no México. Quem nunca pensou em ver grandes cristais pessoalmente? Cristais que chegam a cerca de 11 metros de altura e 4 metros de diâmetro e pesando cerca de 55 toneladas. Porém, para acessar esse tipo de local, tem que acessar com um grande nível de equipamento que protegeria contra a temperatura, pois a temperatura no local gira em torno de 50 graus e uma umidade do ar que chega a 90 a 100%. Essa caverna de cristais, ela é um dos maiores depósitos de zinco, chumbo e prata do mundo. Ai, mas eu tô tentando terminar aqui, mano. Ah, é foda, eu quero fazer as coisas e você quer. Já agiliza. Uma pessoa normal e sem equipamentos necessários de proteção conseguiria viver lá por cerca de 10 minutos. Em quinto lugar, Lago de Karachay, na Rússia. Entre os anos 30 e 40 foi construída uma usina chamada Chelyabinsk, no sul dos Montes Urais, na Rússia. O rio Tcheca ele serviu como local de despejos de resíduos sólidos, totalmente radioativos, de algumas atividades que ocorriam por lá. Acontece que esse rio Tcheca ele fornecia água para dezenas de cidades da região, e as partículas radioativas acabaram contaminando muitas pessoas. Como as barragens do rio e a evacuação de algumas pessoas acabou não solucionando os problemas. O jeito foi arrumar outro local para despejar os seus resíduos radioativos. Logo encontraram o Lago Karachay. Na época, as pessoas pensavam que, como o lago não fazia ligação com nenhum rio da região, eles pensaram que poderiam jogar os resíduos ali. Mas em 1967 houve uma seca no local. E com a evaporação da água, esses resíduos acabaram caindo na atmosfera, gerando pequenas partículas radioativas, que acabaram espalhando pelo ar e atingiram uma área de 2.000 quilômetros, contaminando cerca de 500 mil de pessoas. Hoje em dia, a radiação do local ainda é muito alta e pode matar um ser humano em cerca de 1 hora. Em quarto lugar, Lago Nils, Camarões. Ai, amor, deixa eu terminar aqui, amor. Você tá gravando? Tô gravando aqui, daí eu... Eu vou no banheiro, sabia? Tá, vai mijar então. No ano de 1986, houve uma grande tragédia que matou cerca de 1.800 pessoas que moravam nos arredores do Monte Oku. O Lago Nils fica localizado no flanco de um grande vulcão inativo. Essas características fazem com que o lago tenha em suas águas grandes quantidades de dióxido de carbono, que é um gás asfixiador para todos os seres vivos. Quando há uma grande liberação desse gás, o ambiente ele fica extremamente tóxico para as pessoas e para os animais. Foi isso que aconteceu no ano de 1986. Houve uma grande liberação de dióxido de carbono, o que ocasionou em várias mortes na região. Na África existem alguns lagos que têm características semelhantes, porém este lago é um dos mais perigosos. Imagine você andar próximo a esse lago e notar que antigos moradores que acabaram morrendo devido à grande quantidade de dióxido de carbono no ar. E muitas pessoas e grandes animais acabaram morrendo asfixiados. Em terceiro lugar, Pripyat, na Ucrânia. Bom, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar no grande desastre de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia. Futuramente eu vou fazer um especial sobre isso bem interessante. Esse acidente aconteceu em 1986 na Ucrânia, na usina nuclear de Chernobyl. Esse foi o maior desastre nuclear da história, onde obrigou cerca de 200 mil pessoas a evacuar uma cidade em cerca de poucas horas, devido ao grande acidente que acabou expulsando grande quantidade de radioatividade na atmosfera. A radiação liberada pelo reator foi tão grande que diversas fotos que foram tiradas do local acabaram registrando em seus negativos partículas misteriosas e suspeitas que estavam vagueando pelo ar. Após 29 anos desse acidente, ainda existem poucas pessoas habitando o local, algumas na área de exclusão, que são zonas altamente contaminadas e que não são recomendadas pelas autoridades de se aproximar. Mas qualquer tipo de pessoa que queira permanecer ali por cerca de mais de 1 hora, os danos poderão ser gravíssimos para a saúde.
Então apenas pessoas autorizadas podem ficar pouco tempo no local e alguns turistas vão para conhecer e ficam pouco tempo, devido ao grande nível de radiação que ainda existe no local. Segundo lugar, Ilha da Queimada Grande, no Brasil. Até a gente aqui temos os lugares mais perigosos do mundo. Essa ilha é localizada a cerca de 35 km do litoral de São Paulo. Ela não tem gases, não tem radioatividade, não tem lavas e não tem lama. Porém, o que tem por ali é muito perigoso. Serpentes venenosas. Existem cerca de 5 cobras por metro quadrado. A espécie que vive por ali é a jararaca ilhoa. Por muito tempo, esses animais eles se alimentavam apenas de aves e pequenos roedores. Hoje em dia, essas novas espécies comem lagartos e alguns anfíbios. Isso acabou acontecendo que essas cobras tivessem uma grande habilidade de subir em árvores também. E elas acabaram desenvolvendo um veneno super forte que mata imediatamente qualquer presa. E esse veneno é grande e nocivo para o ser humano. Hoje em dia, esse local é totalmente proibido de ser visitado, exceto por grandes expedições de pesquisadores que analisam o local, devido ao grande número de pessoas que podem ser picadas por cobras. Agora vamos para o primeiro lugar, Bolton Street, na Inglaterra. Bom, para quem vê de primeira mão, não trata-se apenas de um pequeno córrego ou um simples riozinho, mas as estatísticas deste local assustam muitas pessoas. Cerca de 100% das pessoas que se atreveram a tomar banho nesse pequeno riacho morreram. Acontece que esse, digamos, agradável rio, apesar de ter cerca de poucos metros de largura, ele tem uma profundidade imensamente grande e desconhecida e uma correnteza extremamente forte. Alguns dizem que abaixo da superfície dele há um grande mundo gigantesco e cavernoso. Se essa superfície é extremamente calma, não nos deixa perceber onde toda essa água é armazenada. Porém, o imenso mundo subaquático abaixo desse riacho nos faz imaginar o quanto de vida aquática tem logo abaixo e quão perigoso é acessá-la. Como que pode, né? Cerca de 100% das pessoas que tentaram entrar nesse lago morreram. Tem coisas que nem a ciência consegue explicar. Esses foram os 10 locais mais perigosos do mundo. Bom, galera, espero que tenham gostado. Foi bem interessante fazer esse top 10 aí. Grandes fontes de pesquisa. E futuramente vamos fazer o nosso grande especial do mês. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Isso ajuda na divulgação do canal. Se inscreva principalmente, né? Para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E compartilhe esse vídeo. Bom, galera, até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.